Graça e paz no nome de Jesus, meus irmãos. Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito. Vamos dar continuidade à exposição que nós demos início no mês passado, expondo o primeiro capítulo dessa carta. Hoje nós nos concentraremos no capítulo 2 da carta de Paulo a Tito. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente. Não sejam caluniadoras, nem escravas, nem escravizadas a muito vinho. Que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os, para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que, em todas as coisas, manifestem a beleza da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas. Também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém te despreze. Vamos orar mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua palavra e humildemente te pedimos que o Senhor cative as nossas mentes e corações. Te pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã, trazendo-nos exortação, admoestação, encorajando o coração de cada um de nós. Te pedimos também que haja salvação, que corações sejam tocados, regenerados, que haja fé salvífica nesta manhã. Nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Vamos a uma tarefa aos nossos filhos, às nossas crianças. Se você já tem a sua prancheta com o seu papel, você vai pedir ajuda aí ao seu pai, à sua mãe, ou o seu avô, a sua avó, para que eles possam ajudar você no exercício do desenho que vocês terão nessa manhã. Então, no verso da página, divida em duas partes. Do lado direito, você pode desenhar um coração, mas um coração vazio, não há nada dentro dele. E aí você pode desenhar o que uma criança, o que uma pessoa é capaz de fazer com um coração vazio. Se ela vai lutar pela paz ou ela vai fazer a guerra, sabe? Brigando com os amiguinhos da escola, brigando com os amiguinhos da vizinhança. Talvez um desenho que mostre essa criança com o coração vazio, desobedecendo o papai e a mamãe.
Um coração sem Jesus naturalmente se inclina, naturalmente vai fazer tudo aquilo que é errado, porque ele não se importa com a verdade. Mas do outro lado da página, você pode desenhar um coração, e aí você vai escrever dentro do coração a palavra Jesus. O que uma criança com o coração cheio de Jesus, cheio da palavra de Deus, é capaz de fazer? Sim, ela pode aprender a obedecer aos seus pais. Ela pode amar o seu amiguinho na escola. Ela pode perdoar aquele amigo que tomou o lanche dele no último recreio. Uma criança com Jesus no coração começa a obedecer a Jesus gradativamente. Então, 2 corações. Um coração vazio, sem Deus, sem Jesus, que faz um monte de coisa errada e não se importa com a palavra de Deus. De um outro lado, um coração com Jesus, que busca amar a Deus e amar aos outros. Este é o desenho que ilustra bem o nosso ensino, o ensino de Paulo a Tito nessa manhã. Queridos, começamos a falar a respeito desta carta. Tito é deixado na ilha de Creta para um grande desafio. Uma sociedade corrompida, sem prudência, sem moderação, onde havia devassidão, imoralidade e tantas outras coisas que eram vistas, experimentadas ali naquela ilha em Creta. O problema era que alguns mestres, com uma boa lábia, ou com o poder de articular palavras de uma forma que famílias inteiras fossem convencidas a viver de uma forma bem distante da vontade e do propósito de Deus. Paulo então está escrevendo esta carta para tratar este problema, porque este procedimento de vida estava afetando os crentes na igreja lá na ilha de Creta. Paulo então está estabelecendo e desenhando um plano para ser colocado em ação pelo seu amado discípulo Tito. Ele deve, em primeiro lugar, eleger homens cheios do Espírito Santo. E o texto do capítulo 1 nos fala a respeito das qualificações desses homens que devem levar avante esta mensagem na ilha em Creta. Eles devem ser eleitos presbíteros, homens de boa reputação, homens que sejam exemplos no meio da igreja, para que a igreja assim possa ser pastoreada. Não somente Tito, mas homens fiéis, tementes ao Senhor, cheios do Espírito Santo. Este grupo, este levante santo, irá tratar o problema na igreja em Creta. Mas qual o problema? Na última exposição nós colocamos o coração do problema, que nos é fornecido aí no versículo de número 16 do capítulo 1. Quando lemos: afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Eis aí o coração do problema a ser tratado por Tito na igreja em Creta. De alguma forma, aqueles crentes estavam sendo influenciados de que aquilo que eles professam com a sua boca, aquilo que eles creem a respeito do Evangelho, não necessariamente toca a vida e o comportamento deles na sociedade. É mais ou menos como se eles fossem algo na igreja e outra pessoa completamente diferente no trato, na vida comum de segunda a sábado.
Essa ruptura, essa cisão entre duas vidas, essa espécie de esquizofrenia, se existe esta ruptura, esta cisão entre duas vidas, era este o coração do problema. Então, a carta de Paulo a Tito nos chama a olhar para a vida cristã como uma unidade. A inseparável ligação entre fé e prática, entre crença e comportamento, deve influenciar, deve remodelar este pensamento que foi afetado por um falso ensino, por falsos mestres, provavelmente judaizantes, inseridos no meio da igreja em Creta. Com o problema em vista, com o modus operandi acionado, homens eleitos, presbíteros, cheios do Espírito Santo, modelos, exemplos no meio da igreja, está na hora de colocar o plano em ação. O capítulo 2, queridos, então vai nos dar este plano em ação do apóstolo Paulo entregue a Tito. O versículo de número 1, então, nos mostra de onde vai partir este plano. Nós lemos: mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Queridos, aqui já temos um maravilhoso ensinamento para cada um de nós, não somente para aqueles crentes em Creta, ali na primeira parte do primeiro século, provavelmente 60, 65 depois de Cristo, mas para cada um de nós. O trabalho que ele deve ter é pregar a palavra, é ensinar a sã doutrina àqueles crentes. Eis aí algo claro para nós: não há possibilidade, ou é completamente inconsistente com a vida cristã, ter uma sã doutrina, crer nesta palavra e viver de uma forma onde os nossos atos e comportamentos depõem contra nós. É algo, para se dizer, bizarro. Porque a verdade, ou a sã doutrina, ou as sãs palavras, devem transformar a minha vida, o meu coração, o meu procedimento, as minhas palavras. Gradativamente, as marcas da graça de Deus se manifestam de forma concreta na vida daquele que foi alvo da obra do Espírito Santo, transformando o coração. Tito, pregue a sã doutrina, pregue a verdade, pregue a palavra, porque somente a pregação fiel da Escritura, somente a pregação fiel da palavra de Deus, da sã doutrina, é capaz de revelar os enganos escondidos no coração. Uma espécie de estrutura de autoengano que nos diz: olha, nós conhecemos a sã doutrina, nós conhecemos a boa teologia, mas nada em nossa vida e comportamento é transformado. Existe algo de profundamente errado neste procedimento, neste estilo de vida. Paulo então vai se dirigir a cada grupo dentro da igreja para dar instruções práticas, conselhos práticos daquilo que deve ser feito para tratar este problema instalado no coração da igreja. E ele se dirige mais uma vez, e inicialmente aos homens da igreja. Percebam um papel fundamental dos homens na igreja cristã. Ele se dirige aos homens idosos dizendo que vocês sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Deus chama homens a liderarem o pastoreio na igreja, a serem exemplos da graça de Deus no meio da igreja, a pastorearem, a discipularem outros homens mais jovens.
ele vai se dirigir a Tito de uma forma bem particular, chamando a Tito a ser este exemplo de homem no meio da igreja. Os homens naquela igreja então devem assumir este papel de ter uma vida consagrada, moderada, respeitável, serem exemplos no meio da igreja, para trazerem para perto de si outros homens jovens, para serem boas influências na vida deles. Não deve haver segregação no meio da igreja de Deus. Cada homem adulto ou maduro no meio da igreja deve ter uma clara consciência de um chamado a influenciar outros homens mais jovens na vida cristã. O que significa ser um homem? Nós temos várias mensagens que ecoam nos jovens, nos ouvidos dos nossos jovens e adolescentes do que significa ser um homem, mas mensagens mundanas, seculares, para não dizer satânicas. E o Senhor na carta a Tito, pela instrumentalidade de Paulo, diz: homens, assumam este papel de fazer discípulos, de serem exemplos no meio da igreja de Cristo e de pregarem a sã doutrina. A sã doutrina. Assim como Paulo escreve a sua carta a Timóteo, dizendo: Timóteo, aquilo que eu transmiti a você, transmite a homens fiéis, para que esses homens transmitam a outros homens. E tenhamos na igreja uma atmosfera onde homens estão discipulando, pastoreando, orientando, exortando a vida de outros homens. Mas ele não para por aí, ele se dirige às mulheres idosas ou maduras na fé, no meio da igreja, dizendo a elas: tenham uma conduta reverente ou respeitosa. Sejam respeitáveis, sejam sensatas, não sejam escravizadas a muito vinho. Ou seja, tomem cuidado com vícios que podem rodear o coração e nos tornar escravos ou escravas. Sejam mestras do bem, ou seja, bondosas, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Mais uma vez, Paulo está instruindo a Tito para que este, dessa vez, instrua as mulheres idosas ou maduras na fé a abraçar a visão de discipulado no meio da igreja. A essas mulheres maduras na fé olharem para jovens senhoras com uma visão de pastoreio, de cuidado, de instrução, de estar caminhando lado a lado com essas mulheres. Para que estas mulheres idosas ou maduras na fé possam ser exemplos. E ele começa a traçar algumas características de mulheres que não são piedosas. E exemplos de coisas que devem ser evitadas. Ele diz que não sejam caluniadoras, ou seja, que não sejam maledicentes, que não sejam fofoqueiras, no bom português ou no português coloquial. Que a palavra seja usada com sabedoria, para que as jovens senhoras, as moças da igreja, podemos incluir isso, sejam influenciadas por um exemplo de mulher piedosa, temente ao Senhor, que respeita o seu marido. Estamos numa sociedade extremamente influenciada por uma ideologia nefasta, que é o feminismo, que prega um empoderamento das mulheres, ou a superioridade das mulheres, quando a Escritura Sagrada diz que homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus e são herdeiros da mesma graça. Mas a mensagem que filmes, que novelas, que documentários, que ideologias pregam a cada dia, não é esta. Talvez esta mensagem de Paulo a Tito caia no ouvido de algumas mulheres influenciadas por um movimento feminista e caiam como algo
difícil de ser ouvido, mas eis aqui a palavra de Deus, que muitas vezes não será confortável de ser ouvida, mas é a palavra que quebranta o coração. Este é o papel de homens e mulheres idosos, homens e mulheres maduros no seio da igreja, ali em Creta, para tratar aquele problema no nosso meio, para que homens e mulheres sejam instrumentos nas mãos do Senhor, para discipular, para serem exemplos no meio da igreja. Mas ele não para por aí, ele se dirige aos jovens. Exorte-os para que eles tenham moderação. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. Um exemplo de boas obras. Percebem que a palavra moderação aparece não somente na palavra de Paulo, através de Tito, aos homens maduros ou idosos, não somente aos homens idosos maduros, mas às mulheres, às jovens recém-casadas e também aos jovens. Isso por causa do contexto onde eles estavam vivendo, o contexto onde estavam vivendo, uma terra de ninguém, uma terra de devassidão, uma terra onde não havia uma moralidade cristã. É por isso que a carta de Paulo a Tito é chamada de carta civilizadora da sociedade. Porque o cristianismo muda o coração, e ao ter mudado o coração, o comportamento é alterado. E as pessoas vivem de forma prática diferentemente no seu procedimento. E ele não para nos jovens, que são muitas vezes objetos destas doutrinas nefastas. Ele se dirige a servos, e aqui no contexto, escravos. E ele diz àqueles escravos, não sejam respondões. Ele diz àqueles escravos, sejam obedientes, para que o Senhor de vocês tenha satisfação na obra e no trabalho de vocês. Não furtem, mas tenham um procedimento de fidelidade. Assim diz a palavra de Deus. E ele encerra esta sessão, dirigindo-se a todos esses grupos em particular, dizendo: manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Senhor. Não é interessante essa expressão, manifestem a beleza da doutrina de Deus? O que ele está querendo dizer aqui? Senão que existe obviamente uma sã doutrina, mas como essa sã doutrina ela é tipificada, é exemplificada em 3D, de uma forma concreta, senão na vida de homens e mulheres transformados por esta palavra, por essa sã doutrina. Quando pessoas conseguem ver no procedimento, na vida concreta, nas escolhas, no comportamento de um homem e de uma mulher, um comportamento diferente, que se torna um testemunho de vida, onde as pessoas dizem: eu quero isso para a minha vida. Aquele homem que era infiel, que era um driblador de leis, aquele homem que praticava o jeitinho brasileiro, agora é um homem de uma conduta cristã, que honra a Cristo. Percebam que a palavra de Deus, quando ela penetra o coração e transforma a vida de pessoas, os crentes, como diz lá o Sermão do Monte, tornam-se luzeiros em um mundo que jaz no maligno. Pessoas transformadas pela operação do Espírito Santo, pela palavra de Deus aplicada aos corações. Mas a última parte do nosso texto responde a uma pergunta que todos nós podemos fazer, e a pergunta é: por que a mudança na vida de homens, mulheres, jovens recém-casadas, jovens ou servos podem ser transformadas? Por que nós podemos ensinar a outros homens, a outras mulheres, a jovens, que eles podem mudar?
Os versículos, queridos, de 11 a 14 nos trarão um resumo da vida cristã. Um super resumo. Que uma vez memorizado, nós temos a clareza de transmitir isso a outras pessoas. Como homens e mulheres são transformados à imagem de Cristo paulatinamente, gradativamente. Eles podem ter fé de que eles vão mudar. O verso 11 responde, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Por que eu e você podemos crer que podemos mudar? Podemos ter corações transformados e, consequentemente, comportamentos e condutas transformadas? Porque a graça de Deus se manifestou. Porque a graça de Deus se manifestou. É por causa deste favor imerecido que homens e mulheres são transformados ao longo da história. É por causa da graça de Deus que pecadores chegam ao conhecimento do Evangelho e são transformados de dentro para fora. É por causa deste poder de Deus, dessa manifestação da graça de Deus, que pessoas com procedimentos nefastos, reprováveis, repreensíveis, podem ser transformados paulatinamente na imagem e semelhança de Cristo. O verso todo nos diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Eis aqui um trecho que é importante pararmos e darmos uma atenção a ele. Esse, na realidade, é um texto usado por uma doutrina errônea, equivocada, antibíblica, o universalismo, que prega que todos os seres humanos, desde Adão até o último que nascerá, serão salvos pela graça de Deus. Que não haverá uma condenação eterna. Que não haverá um inferno ou um lago de fogo. Esta é a ideia, em poucas palavras, de uma doutrina antibíblica universalista. Mas o texto não está nos dizendo isso. E eis aqui uma dica de interpretação bíblica que deve ser aplicada por cada um de nós. Cuidado com assumir coisas a respeito de um versículo de forma precipitada. Repito, cuidado em assumir coisas a respeito de um versículo de forma precipitada. Para chegarmos a um ensino e um entendimento claro da Escritura Sagrada, nós precisamos estudar aquele ensino à luz do seu contexto. E pelo contexto na ilha de Creta, nós sabemos que Paulo está tratando um problema entre gentios e judaizantes. Pessoas que se converteram e vieram para o Evangelho, do mundo gentílico, e judaizantes que devem ser silenciados de acordo com a carta. Portanto, depois de acessarmos o contexto, a ideia a quem ele está endereçando este tratamento, nós podemos entender então que quando a Escritura fala todos, ela não se refere a cada habitante sobre a face da terra. Alguns contextos podem trazer esse significado, mas outros não. É simplesmente ilógico ou um absurdo arrancar esse versículo e dizer: veja, todos os homens serão salvos pela graça de Deus. Olhar para a história da humanidade e dizer: não, absolutamente todos serão salvos, é simplesmente desconsiderar aquilo que o próprio Paulo fala na própria carta de Tito.
Volte uma página na sua Bíblia e olhemos para o capítulo de número 1, quando Paulo diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Se eu chegar à conclusão de uma ideia universalista, existe uma contradição interna dentro da carta de Paulo a Tito. E nós cremos que não há contradições dentro da Escritura. Isto faria da Bíblia um livro com erros, com contradições, com um ensino que destrói outro ensino. Portanto, para chegarmos a uma conclusão, nós devemos ver o ensino a respeito desta graça que se manifesta e que promove a fé dos eleitos de Deus dentro de um entendimento global da Escritura. A partir de um estudo dos Evangelhos, a partir de um estudo das cartas de Paulo, de Pedro, de João, para não chegarmos a uma conclusão precipitada. Agora, quem são os eleitos? Não sabemos. É por isso que a Bíblia chama a pregarmos a mensagem do Evangelho a toda criatura. A operarmos de uma forma missionária dentro e fora do país. Para que uma vez que essa mensagem é pregada, aqueles que estão no livro da vida, e já foram escritos no livro da vida, cheguem ao conhecimento da verdade. Isso é parte da soberana vontade de Deus. Não há contradições na Bíblia. Nós cremos que ela é inerrante e infalível. Portanto, este é um ensinamento importante para entendermos o texto diante de nós. Voltando ao ponto do argumento do apóstolo Paulo. Por que aqueles crentes em Creta podem mudar? Porque a graça se manifestou. E essa graça se manifestou ao longo do tempo e do espaço. De 3 formas, e o texto vai nos mostrar isso. A graça de Deus se manifestou no passado. Veja aí o que nós temos no versículo 14 do capítulo 2. Ele, e esse pronome aqui se refere a Jesus Cristo, Jesus, deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Meus irmãos, eis aqui o fundamento do porquê a mudança real pode acontecer na minha vida, na sua vida e na vida destes crentes lá em Creta. A mudança é possível por causa da obra de Cristo. Cristo deu a si mesmo por nós. Com que finalidade? O texto responde dizendo: para nos remir de toda a iniquidade. Ou seja, a obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário perdoa pecadores. Porque nós podemos mudar? Porque Cristo morreu em nosso lugar. Porque Ele foi pregado numa cruz. E Ele morreu a nossa morte, para que os nossos pecados fossem pagos, perdoados, purificados. Então, pecadores são perdoados pela obra consumada por Cristo na cruz do Calvário. Mas a obra de Cristo não simplesmente perdoa pecados. O texto nos diz que a obra de Cristo purifica pecadores. Ela perdoa pecadores. E ela santifica, purifica pecadores. Eis o fundamento do porquê homens e mulheres podem ser transformados à imagem e semelhança de Cristo. Ele morreu de uma vez por todas,
para que pecados fossem perdoados e para que homens e mulheres fossem purificados, transformados, santificados. A graça de Deus se manifestou no passado, na obra de Cristo. Portanto, eu e você podemos mudar. Podemos mudar. Não se esqueça. O que tem por trás desta obra não é simplesmente ressignificar ideias, crenças ou comportamentos, mas é uma obra sobrenatural, que se apoia na obra de Cristo, na pessoa e obra de Cristo, que perdoa e santifica pessoas. Mas esta graça se manifestou não somente no passado na obra de Cristo, ela se manifesta aqui e agora, no presente. Vejam o que o verso de número 12 nos ensina. O verso diz que esta graça, nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. A graça de Deus manifesta, ela age ou funciona como uma espécie de pedagogo. A palavra aqui no original, educa, é pedagogo, aquele que toma uma criança pela mão e a instrui no caminho que ela deve andar. E eis aqui um argumento muito utilizado por Paulo, um argumento retórico, que explica primeiro aquilo que deixará de ser feito. Ou seja, renegar, como diz o texto, a impiedade e as paixões mundanas. Renegar as paixões mundanas. Paulo escreve a respeito disso lá na carta aos Efésios, no capítulo de número 4. Quando ele fala a respeito do se despir do velho homem. Ele usa uma metáfora. Arrancar a roupa suja e se vestir de uma roupa nova. O despir-se e o revestir-se de uma nova criatura. E isso acontece de forma progressiva. A ideia de que a graça educa, ela pega-nos pela mão e ela nos instrui para darmos passos de mudança na vida. Para renegarmos as coisas mundanas e para vivermos de uma forma sensata, ou seja, prudente, sábia, de uma forma justa, que significa santa, irrepreensível. Ou seja, vivermos uma vida piedosa que agrada a Deus. Queridos, o que nós aprendemos é que a graça de Deus, ela é o poder sobrenatural do alto, que habilita homens e mulheres a dizerem não ao pecado, na luta que é travada no coração de cada um de nós. Somos tentados a pecar todos os dias, não somos? Somos tentados. E ao sermos tentados, não se esqueçam, existe uma graça, existe um poder do alto, que o Senhor nos deu como igreja, para que nós reneguemos as paixões mundanas do velho homem. Jovens, há esperança para cada um de vocês, para viverem vidas puras, santas. Como um jovem pode viver uma vida santa e pura num mundo cheio de devassidão, guardando a palavra no coração, com clareza, entendendo que existe poder do alto, que é graça, para dizermos não ao pecado. E para que gradativamente, paulatinamente, progressivamente, possamos dar passos de santidade. Homens, o Senhor nos chama a liderarmos amorosamente os nossos lares, a sermos exemplos na igreja, exemplos em casa, de piedade, a dominarmos os nossos nervos pecaminosos. Lembrem-se, existe poder do alto que Deus nos deu em Cristo, em nossa união com Cristo, para darmos estes passos
de mudança de vida. Mulheres, jovens recém-casadas, moças, há esperança de mudança. Mas cada um de nós será bombardeado com mensagens de auto-engano. Pastor, eu não consigo. É mais forte do que eu. Quando eu vejo, eu já falei. Quando eu vejo, eu já fiz. Isso é uma mensagem de Satanás para a sua vida. De que você não pode mudar. De que não há esperança para a mudança. O que a Escritura diz é que a graça que foi manifesta, ela nos educa, ela nos conduz a dizermos não a essas paixões mundanas, renegando-as. Porque Cristo é o firme fundamento. Porque esta graça está disponível hoje, aqui e agora. Você pode ser mais parecido com Jesus a cada dia. A cada dia. Mas vejam que a graça de Deus, ela se manifesta não somente no passado, na obra de Cristo, não somente no presente, mas ela nos conduz ao futuro. Ao futuro. Não é isso que o verso de número 13 nos diz? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça de Deus, ela nos prepara para o grande e maior evento da história da humanidade. Quando Cristo vier nas nuvens, esta graça se manifesta nos conduzindo ao futuro, para que sejamos como as virgens prudentes, que estão submetendo esses desejos ímpios, pecaminosos, ao senhorio e ao domínio do Espírito Santo. Essa graça toma-nos pela mão, nos conduz ao longo da vida, nos preparando para esta manifestação futura da glória vindoura do porvir, quando uma igreja será reunida dos 4 cantos da terra, uma igreja imaculada, sem defeitos, pura, redimida, para viver com Cristo num novo céu e numa nova terra, por toda a eternidade, por toda a eternidade. Esta é a graça manifesta no passado, no presente e que nos conduz ao futuro. Para finalizar, queridos, Paulo diz: Tito, ensine essas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, e que ninguém despreze você. Esta é a palavra de Deus para aqueles crentes em Creta. Esta é a palavra de Deus para mim e para você nesta manhã. Meus irmãos, eu não sei como está a sua vida cristã. Eu não sei como você se comporta no seu trabalho. Como você se comporta dentro da sua casa, no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido. Eu não sei a respeito de paixões mundanas ou ímpias com o que você tem lutado a cada dia, com o qual cada um de nós temos lutado. Talvez a sensação é que ao olhar para a sua vida, você tenha dificuldade de enxergar mudança. Um professor meu nos trouxe uma ilustração a respeito desse texto que eu acho extremamente pertinente e prática. Ele nos traz uma ilustração de um homem com um ioiô na mão, jogando aquele ioiô. Ele desce, ele sobe, ele pega aquele ioiô, mas ele está subindo a uma escada. Continuamente, progressivamente, uma escada. E cada vez mais ele está mais alto. Talvez a sensação na sua vida é que a sua vida cristã esteja
seja simplesmente um descer de uma ladeira. Talvez você olhe para a sua vida e diga: olha, eu não vejo essas mudanças todas que o texto bíblico me fala. Mas talvez você esteja dessa forma, mas você seja um crente lutando e sofrendo com essa realidade, dizendo: a minha vida está errada. O meu procedimento, o meu palavreado, o meu comportamento está errado. Isso não agrada a Deus e isso te faça sofrer e chorar pelos seus pecados. E mais uma vez a sensação seja que você nunca muda. Mas o texto nos informa de que existe um Deus que começou uma boa obra e Ele vai completá-la até o dia do Senhor. De que devemos nos esforçar, sim. De que devemos olhar para a nossa vida e confrontar os nossos pecados. De que devemos buscar ajuda com homens maduros e piedosos para que caminhem conosco e nos ajudem a dar passos de mudança. Talvez você tenha escolhido viver uma vida secreta, onde ninguém precisa saber da sua vida ou das suas lutas mais íntimas. A Bíblia não nos ensina assim. Se você caminha dessa forma, você está caminhando fora do Evangelho, fora do cristianismo, fora da palavra de Deus. Ele nos deu recursos da sua graça, para que como igreja possamos cuidar uns dos outros, com sabedoria e com amor. Portanto, não se isole. Peça ajuda a mulheres piedosas, discretas, santas, pecadoras, mas resgatadas pela graça de Deus. Peça ajuda a homens que possam caminhar e te ajudar no seu caminhar de vida cristã. O Senhor nos toma pela mão e Ele está nos levando a sermos transformados à imagem e semelhança de Cristo. E aquilo que Ele começou novamente, Ele vai terminar na sua vida. Creia nisso, irmão. Mas talvez, você olhe para a sua vida e diga: nada mudou na minha vida. Eu sou absolutamente a mesma pessoa de antes de estar na igreja. Os meus procedimentos são mundanos. O meu comportamento, as minhas escolhas, o meu palavreado fora da igreja é o mesmo de alguém que não conheceu a graça. O texto nos é esperança. Porque se não há marcas da graça, você simplesmente não nasceu de novo. Ou está cego para o entendimento. Não endureça o seu coração nessa manhã. Ao ouvir o Evangelho e a perceber que a sua vida não tem nada de Deus, ou simplesmente que você está se enganando, achando que é um cristão, achando que é um crente, porque está a sua vida inteira na igreja. Não se engane, não endureça o seu coração, ouça a voz do Espírito através da palavra de Deus, e entregue a sua vida, e diga: Senhor, transforma minha vida de fato, de verdade. Entra no meu coração, faz de mim alguém novo, um homem verdadeiramente convertido, uma mulher verdadeiramente convertida e transformada de dentro para fora. Essa é a mensagem. O Senhor nos dá da sua graça, que foi manifesta em Cristo, que nos educa a cada dia e que nos prepara para o grande e triunfal encontro com Cristo, quando Ele vier tomar a sua igreja. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Vamos cantar o hino e vamos professar com canto que nós cremos nessa transformação, que nós cremos na obra e na operação do Espírito Santo, transformando a vida de pessoas. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo.
Abraço e até a próxima!